Fala galera, tudo bem? Bom, como vocês viram antes agora, meu nome é Luan Teixeira, eu sou acadêmico da licenciatura no curso de música da Universidade de Passo Fundo e eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar um pouco de atividades que a gente pode fazer em sala de aula, na aula de música nas escolas, com crianças, enfim, com gente de qualquer idade, eu acho, que é legal. A orientação é do professor Márcio Cabecinha Tório, enfim, vamos lá. Bom, a primeira atividade, a gente vai trabalhar alguns conceitos básicos, assim, que são ostinatos e o senso de dinâmica dos alunos também. E o senso, claro que também o senso de trabalhar em grupo. A gente vai fazer assim, a gente vai mandar cada aluno escolher um som. Então cada aluno vai ter um som. Suponhamos que tipo, com um som com o que tiver na sala, com o que tiver perto do aluno para ele fazer, tá? Suponhamos que assim, meu som vai ser esse aqui. A gente vai explicar para o aluno que o som ele tem que ficar se repetindo, enfim. Aí ele vai escolher, ele vai falar alguma coisa, ele vai bater, enfim. Cada aluno depois que escolheu esse som, a gente vai fazer assim, a gente vai pedir para eles demonstrarem para todos os alunos, mostrar, cada um vai ter o seu, pedir para tentar não ter muito som igual, beleza. Agora o que a gente vai fazer assim, ó, a gente vai ligar e desligar os alunos, tá? Então, por exemplo, eu vou lá e eu ligo um aluno aleatório. O aluno vai fazer o som dele. Eu deixo ele ligado, tá? Agora eu vou lá e vou ligar outro. Aí, junto com esse tum-tum-tum, tum-tum, tum-tum-tum, o outro aluno vai fazer o som dele, que pode ser uma palma. E assim a gente vai formando uma orquestra de ostinatos ou de sons presentes na sala de aula, tá? Por exemplo, vou demonstrar 3 ou 4 sons juntos aqui, tá? Tá, aí assim, depois que a gente vai ligando alunos específicos, tipo, a gente vai tentando formar alguns grupos menores de alunos tocando, depois a gente liga todo mundo, desliga, assim a gente vai poder brincar por um bom tempo. Quando a gente tiver com todo mundo ligado, a gente pode brincar de mix, tá? A gente pode fazer sinais, sem explicar para os alunos o que esses sinais vão significar, tá? Tu pode aumentar e baixar o volume deles, tudo vai meio que na expressão facial, vai meio que no gesto do teu corpo, que eles vão entender, tá? Eles vão entender, pode ficar tranquilo. E aí eles vão baixar o volume, eles vão fazer mais alto, eles vão fazer mais devagar, eles vão fazer mais rápido. E essa ideia de brincar com esse tipo de coisa desenvolve muito senso ritmo e senso musical nos alunos, assim. É muito legal ver que eles, mesmo tendo um ostinato totalmente diferente um do outro, às vezes eles ligando os dois, eles começam a tocar junto e sai uma coisa com sentido rítmico e musical. Então isso é muito legal. Depois que tu brincou com isso, que tu fez toda essa ideia de diminuir volume, aumentar volume, fazer mais rápido, fazer mais devagar, tu pode chamar um aluno para vir, para ser o maestro. Porque eles se sentem bem importantes, digamos assim, quando a gente chama eles pra frente. Então é muito legal a gente chamar alunos que querem vir, revezar, cada um vem uma vez, e brincar, fazer eles comandar a turma. Porque é uma... assim a gente dá uma importância para eles também, de eles... eu tô no topo aqui, ó, eu tô comandando todo mundo. Então acho que é uma coisa bem legal a gente botar eles nessa posição também, tá? Bom, essa foi a primeira, é uma atividade bem legal que eu vou fazer com bastante gente e pode ter certeza que vai dar, vai ter bastante risada na sala de aula quando tu fizer isso, tá? Bom, a segunda atividade, ela é assim, eu vou botar um quadrinho aqui do lado pra explicar melhor e é o seguinte, a gente vai pedir para os alunos escolherem palavras, tá? Palavras de uma, duas ou quatro sílabas. Tá, uma, duas ou quatro sílabas, beleza, figuras rítmicas. Bom, na verdade essa divisão rítmica com as figuras, ela pode ser... A gente rotular com semínima, colcheia e semicolcheia é legal pra gente ter uma referência, mas talvez se a gente vai trabalhar uma outra coisa que não se escreve, teoricamente assim, não precisa nem dar o nome aos bois, digamos assim, entendeu? A gente pode só... Não, uma figura que vale o dobro da outra e que vale o dobro da outra. Porque a ideia é trabalhar a proporção. Enfim. Com essas palavras a gente vai formar ritmos, como se fossem ritmos na bateria mesmo.
Assim, agora a gente vai dividir os alunos em 3 grupos, tá? O primeiro grupo, ele vai ficar com a palavra de 1 sílaba, o segundo com a palavra de 2 sílabas, o terceiro com a palavra de 4 sílabas. Ok, em cada grupo a gente vai pedir separadamente, em cada grupo separadamente, pedir para eles treinarem a repetição dessas palavras. Por exemplo, o grupo que ficou com a palavra de 1 sílaba, digamos que eles escolheram a palavra oi, tá? Sei lá. Ou boi. Boi é mais legal que tem uma consoante no começo. Boi. O grupo com a palavra de 2 sílabas, eles escolheram a palavra bala. O grupo com a palavra de 4 sílabas escolheram a palavra chocolate. Então, assim, o grupo com a palavra de 1 sílaba vai ficar treinando boi, 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 boi. 2 sílabas, bala, 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 bala. 4 sílabas, chocolate, 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 chocolate. Isso cabe muito ao professor, dar o andamento correto de cada palavra para eles, porque isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente dá um andamento diferente de um para o outro, eles não conseguem de primeira pelo menos juntar isso. Então é legal que a gente dê uma referência bem igual para cada grupo, tá? Bom, depois que acontecer isso, a gente vai pedir para todo mundo tentar falar isso ao mesmo tempo, tá? E agora eu vou dividir a tela que nem eu fiz na outra brincadeira pra vocês verem como é que vai ficar. Vai ficar tipo assim. Boi, lá, boi, lá, boi, lá, boi, lá. Tá? Beleza. Aqui a gente já tem todas as figuras rítmicas ficando junto. A gente tem uma com uma proporção que vale 2 da outra e que vale 4 da outra. Enfim. Agora, através da entonação, a gente vai tentar fazer essas palavras virarem instrumentos, tá? A palavra com 4 sílabas, que é o chocolate no caso, ele vai ter uma entonação mais chiado. A gente vai pedir para eles falarem um pouco mais chiado, um pouco mais chocolate, chocolate, quase sussurrando, sabe? Que aí a gente vai simular os agudos lá dos instrumentos de percussão. Então, chocolate, 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 chocolate. A palavra boi, a gente vai pedir para eles falarem grave, pesado, assim. Boi, 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 boi. A palavra bala, a gente vai pedir para falar num tom mais médio, assim. Bala, 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 bala. Parece aquelas crianças quando estão pedindo alguma coisa. Mas enfim. Bom, aí a gente vai botar tudo isso junto, como tu vai ver aqui agora. Balate, 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 balate. E com tudo isso junto, a gente viu que ficou um pouco mais parecido, né? Com um grupo de uma bateria, um grupo de alguma coisa. Agora, a gente vai escrever isso num quadro, como tu vai ver aqui também, para os alunos entenderem qual que é a proporção. Porque a gente fala 2 sílabas de chocolate e falou uma da bala. Mais 2 falou uma da bala. E essas 4 sílabas do chocolate deu uma do boi, e as 2 da bala deu uma do boi também. Então, só para eles entenderem como fica cada coisa em cima da outra, como fica essa proporção rítmica. É quase aquele quadro de divisão de figuras rítmicas também, tá? Que a gente vê em 1000 livros de partitura e teoria musical por aí. Ok. Depois disso, a gente vai começar a brincar com isso. A gente já tem as figuras montadas, a gente já tem as palavras montadas, a gente pode começar a brincar com isso e formar outros ritmos também. O primeiro ritmo que a gente vai formar é um grupo de bateria bem simples de rock, por exemplo. A gente vai silenciar a primeira sílaba do bala, tá? Então vai ficar o chocolate, o oi no primeiro show do chocolate lá, e só o lá do bala. Então vai ficar chocolate, 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 chocolate. E aí assim a gente vai começando a dar mais uma cara de ritmos e grooves para essas palavras, tá? Bom, a gente pode fazer muita coisa com isso. Vou deixar algumas ideias aqui do lado também de outras divisões que a gente pode fazer. Por exemplo, uma é deixar um grupo falando só com o tom grave, o outro só com o tom médio, o outro só com o tom agudo. Ah, então só com o tom grave vai ser o bumbo da bateria, só com o tom médio vai ser a caixa da bateria, só com o tom agudo vai ser o chimbal ou qualquer outro prato da bateria, tá? E aí nesses grupos a gente pode separar, dividir as palavras, tá? Agora tu que falava oi, tu vai falar boi e bala. Enfim, vocês vão ver aqui do lado no quadro, vocês vão entender. Vai ficar, por exemplo, boi, boi, bala, boi.
E aí a gente vai dando essa cara de ritmo para todo mundo, tá? Depois disso, a gente pode entrar um pouco numa explicação um pouco mais teórica, talvez, de como é um timbre. O que é o timbre, tá? Por que a gente está falando chiado? Por que a gente está falando mais baixo? Por que a gente está falando mais alto? Mostrar isso com instrumentos. Por que o chocolate está parecido com o chocalho, com o chimbal, com o prato de condução da bateria? Por que o bala talvez não esteja tão parecido, mas a ideia é que esteja parecido com a caixa da bateria? Por que o boi, o que está mais grave, está parecido com o bumbo? Enfim, explicar um pouco dessa questão tímbrica para os alunos e tentar reproduzir as mesmas coisas, só que sem falar, tocando, pegando objetos da sala de aula que tenham um timbre parecido e que a gente pode reproduzir esse som, tá? Então assim, depois disso a gente pode pegar esse chocolate, bala, boi, aquelas palavras que estão escritas tipo aqui, e a gente pode transformar isso em uma notação de partitura, por que não? A gente só diz assim, ó, o xizinho que está em cima é a palavra que a gente tem que falar sussurrando, a bolinha que está no meio, ou o risquinho que está no meio, a gente pode usar uma notação de partitura que não seja tão tradicional aqui também. Mas enfim, a bolinha que está no meio é aquela média e aquela que está embaixo é a grave. Pronto, a gente já mostrou um início de leitura de partitura de bateria para eles. O que é muito legal também, eles terem pelo menos esse insight dentro disso, entendeu? Ter esse primeiro contato com esse tipo de coisa é muito legal, porque depois qualquer coisa que eles vão ver vai ficar bem mais fácil. Tá, eu acho que por hoje era isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E enfim, tem vários outros vídeos legais no canal aqui, é só ficar acompanhando. Tá? Valeu, abraço para todo mundo.